Graça e paz, Deus te abençoe. Nossa meditação sobre a Bíblia Sagrada, lendo capítulo por capítulo o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, um dos capítulos lindíssimos desse livro, que é o capítulo 7, quando temos a defesa de Estevão e o seu sacrifício por amor ao Senhor Jesus. Se prepare, será maravilhoso. Capítulo 7, Atos dos Apóstolos, na versão Almeida Revista e Atualizada. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele.
Eles, porém, não o compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. E foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falara no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro de ouro. Ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram?
Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Que história extraordinária. Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Capítulo 7, a gente aprendeu no capítulo 6 que por inveja os judeus, os fariseus, os da sinagoga dos libertos, não podendo debater, argumentar contra Estevão, que era cheio do Espírito Santo, que falava pela boca dele, então era impossível contra-argumentar com ele. Estevão também fazia muitos milagres, maravilhas e sinais. Através de Estevão, Deus derramou a graça sobre muita gente ali, judeus e mais judeus sendo convertidos. Então aqueles de coração empedrecido, endurecido, resolveram pagar testemunhas, suborná-las para acusar a Estevão junto ao Sinédrio. Agora, ele estava no Sinédrio, com Jesus, junto com ele. E ali, ele será julgado por 40 homens que já decidiram a sua condenação. E você percebeu que a primeira coisa que o sacerdote, sumo sacerdote, pergunta a ele: é assim mesmo? Você está blasfemando contra Moisés e contra a lei? Você está fazendo isso? E aí Estevão responde. Esse estudo do capítulo 7, ele é justamente para que a gente possa refletir sobre o discurso de defesa de Estevão diante de seus acusadores antes da sua execução. Ele sabia que não ia adiantar, mas ele deixou a defesa dele pronta, a explicação pronta, clara, nítida. E eles ouviram, e mesmo assim, o coração de pedra deles se manteve ainda mais pedra, não de carne, não quebrantado, e cometeram mais uma tremenda injustiça. Estevão tinha sido preso injustamente depois de debater com alguns membros da sinagoga dos libertos e receber algumas falsas acusações provocadas. Hoje em dia também a gente vê muitas pessoas que não têm condições de acusar, ficam inventando coisas, generalizando. Intimado pelo sumo sacerdote a realizar sua defesa diante das acusações, o diácono Estevão relembrou toda a história de Israel, você viu? E trouxe algumas situações contra o pensamento tradicional dos israelitas. Mas nem toda a sabedoria contida nas palavras que eu li aqui com você. Palavras ditas pela boca de Estevão foi bastante
para levar aquelas pessoas ao arrependimento e, tomados pelo ódio, o executaram. Que coisa triste. Que coisa terrível. Estevão explica, fala, deixa claro a sua postura, mas não tem medo. Lá no finalzinho, de dizer, olha, vocês precisam entender uma coisa. Vocês realmente são hebreus. Vocês realmente são judeus. Vocês realmente descendem das 12 tribos de Israel, do nosso patriarca Abraão. Mas eu quero que vocês entendam que a maioria, a imensa maioria daqueles que saíram do Egito e depois já na terra prometida, depois de Josué, até chegar a vocês, fizeram coisas horríveis contra Deus. O Senhor os tirou do Egito, mas o Egito continuou dentro deles, que serviram a outros deuses, viraram as costas para o Senhor, a ponto do Senhor tê-los enviado para a Babilônia. E mesmo depois de terem sido trazidos de volta, continuaram o tempo todo matando os profetas, indo contra os verdadeiros homens de Deus. Vocês que dizem defender tanto a lei e os profetas, vocês não fazem assim. Pelo contrário, vocês, através dos seus ancestrais, sempre prejudicaram a obra de Deus. Vocês sempre mataram os profetas. Vocês sempre viraram as costas e não admitem que viraram as costas para Deus. Então ele contou toda a história, mas na hora de confrontá-los ele não teve medo. Olha o versículo de número 51. Ele diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Porque aqueles homens, eles eram circuncisos no pênis. Eles tinham sido circuncidados, mas o coração deles não era convertido. E de ouvidos, por quê? Porque eles não queriam ouvir. Por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqueles homens não tinham ouvidos para ouvir. Ele diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. A gente não pode resistir ao Espírito Santo. E aí ele diz, assim como os vossos pais, que fizeram tudo isso que eu acabei de falar, fizeram, vocês fazem isso até hoje. Estão fazendo agora comigo aqui. E aí ele pergunta no 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, justo com J maiúsculo, que é Jesus. E aí ele complementa, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês participaram da morte de Jesus. Jesus tinha recentemente morrido, já estava na glória. A igreja tinha começado, mas era um fato recente. Eles se lembraram, o Sinédrio se lembrou, o sumo sacerdote se lembrou de quem ele estava falando e o que eles tinham feito. Era hora do quê? Era hora de se arrepender e mudar e aceitar Jesus, ou era hora de matar Estevão. É uma escolha. Não posso com a palavra, não posso com Jesus, então faço mal a esse pequenino que prega a palavra. Prejudico ele, falo mal dele, machuco ele, queimo a imagem dele. Entendeu? É o que acontece até hoje. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vocês receberam a lei, vocês leem a Torá, vocês leem a Bíblia, vocês leem o Antigo Testamento,
mas vocês não têm a palavra no seu coração. Ouvindo isso, olha só, eles tinham agora a decisão a tomar. E o que eles fizeram? Ouvindo isso, enfurecia-se no seu coração. E rilhavam os dentes. Já viu cachorro, cão de guarda, quando vê alguém que não é o seu dono, que toma conta dele, e quer atacar, quer morder, ele rilha os dentes. Esses cães de guarda perigosos, né? Eles rilham os dentes e aí avançam. Foi isso que eles fizeram. Ouvindo isto, eles enfureciam-se no seu coração, o coração não se converteu, levados à possibilidade do arrependimento, confrontados pelo Evangelho, a palavra de Deus, eles fecharam o coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, versículo de número 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Olha, à direita do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele disse para as pessoas, ele disse para aquela turba de pessoas que estavam como cães raivosos: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita dele, à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Olha, gritaram contra Estevão e taparam os ouvidos para não ouvir a verdade. Ei, talvez você esteja aí e tenha a vida toda tapado os ouvidos. Ouve, mas não escuta. Não se quebranta. Hoje, talvez, seja o momento em que você ouve esse simples pregador que sou eu, tão pequenino, que pela graça de Deus foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus um dia. Que um dia, também confrontado com essa palavra, com o Evangelho, quebrantou o coração. Aliás, num texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Talvez você, com o coração quebrantado, queira se entregar a Jesus. Ou talvez você endureça o seu coração. E olhe para mim com raiva, com ódio. E essa leitura bíblica não te agrade. Lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mataram Estevão a pedradas. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não pediu para Jesus em nenhum momento, para Jesus mantê-lo vivo. Ele não pediu para um raio cair sobre aquelas pessoas que o estavam atacando. Ele não julgou a Deus achando que Deus tinha a obrigação de tirá-lo. É interessante, ele não quis sair da posição de sacrificado. Ele sabia que Deus, como fez com Daniel, podia tirá-lo da cova dos leões, onde ele estava. Ele sabia que Deus, pelo seu poder, como fez com Ananias, Misael e Azarias, podia tirá-lo daquela fornalha de fogo ardente. O quarto homem apareceu ali, à destra de Deus. Ele viu Deus, ele viu o quarto homem, Jesus. Mas ele em nenhum momento pediu para que Deus o poupasse. Pelo contrário. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que homem extraordinário! Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Olha só quais foram as suas últimas palavras.
Senhor, fez uma oração, morreu orando. Não lhes imputes esse pecado. Lembra que Jesus falou assim: Pai, perdoa a essas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo quando me crucificam. Ele imita Jesus. Olha que imitador de Jesus tremendo. Olha que seguidor, olha que discípulo. É de arrepiar. Não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, a Bíblia não diz que ele morreu, porque ele não morreu, ele foi para a glória, ele está vivo. Com essas palavras, adormeceu. Você quer receber esse mesmo Jesus? Depois de ter ouvido essa palavra tão importante do primeiro mártir da igreja, Estevão, então você pode orar comigo se você foi quebrantado. Se você está afastado, afastada, distante, se você esfriou na sua conversão, agora é hora de você renovar os seus votos. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa-me os meus pecados. Sela-me com teu Santo Espírito, enche-me com teu Santo Espírito e me usa na tua obra, Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém. Obrigado, Senhor, pela salvação. Se você fez comigo essa oração, se prepare, porque o Senhor te levará a lutas e a vitórias, a batalhas que serão gloriosas para Deus e inglórias para os homens. O Senhor vai fazer você ser uma pessoa plena, resolvida e feliz por vencer e também por sofrer pelo Evangelho. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o capítulo 8.